Olá! Nessa aula de hoje vamos trabalhar ponto, reta e plano, definição, representação de cada um deles. Vamos dar uma ênfase maior em reta, trabalhando semi-reta, segmento de reta e algumas definições que tem dentro do segmento de retas. Vão comigo? Então vamos aqui. Quando eu falo em ponto, primeiro, o ponto ele não tem dimensão nenhuma. Então, o ponto ele é representado sempre por letras maiúsculas, qualquer letra do alfabeto maiúscula. Já a reta, ela não tem espessura, ela é infinita, tanto num sentido quanto no outro. Normalmente, vemos representadas por setinhas, tanto numa ponta quanto na outra. Por quê? Porque mostra que elas não têm limite, não tem começo e não tem fim. Plano. O plano ele é ilimitado, sem fronteiras. Então, o plano ele é representado por letra grega, alfa, beta, gama. Então, toda vez que eu for fazer uma representação de um plano, representamos com uma letra grega. Reta, letra minúscula, qualquer letra do alfabeto sendo minúscula, e ponto representado por letras maiúsculas. Quando falamos de retas, temos três definições. Duas são muito utilizadas, muito usuais. Então, quem são? Paralelas e concorrentes. O que vem a ser retas paralelas? São retas que não se cruzam. Em qualquer ponto que eu estiver, sempre vai estar a mesma distância uma reta da outra. Então, não tem um ponto em comum e normalmente nos exercícios eu vejo representados dessa forma. Então, eu já tenho que saber que o exercício está me afirmando que as retas são paralelas. Quando eu falo de retas concorrentes, são retas que se cruzam em um único ponto comum, que elas se interceptam em apenas um único ponto. Então, isso é reta concorrente. E quando falamos de retas coincidentes, o próprio nome fala quando elas se coincidem. Ou seja, aqui não tem ponto em comum, aqui tem um ponto, aqui nós temos todos os pontos em comum. Ou seja, é como se tivesse uma em cima da outra. Então, por isso representamos com uma letra minúscula logo em cima e a outra embaixo, porque ali eu tenho a reta R e a S juntinhas uma com a outra. Semirreta e segmento de reta. Qual seria a diferença dessas duas representações? Semirreta tem começo e não tem fim. Já o segmento de reta tem começo e tem fim, ele é limitado. O segmento de reta, nós temos ele consecutivo e temos ele colinear. O que vem a ser o consecutivo? Consecutivo, assim como nos números, vamos supor um exemplo. Quem é o consecutivo de 2? O que vem logo após ele, que é o 3. Quem é o consecutivo de 99? O 100. Então, quando a gente se refere a segmentos consecutivos, é que vem um após o outro. Um exemplo aqui, o segmento AB. Logo em seguida, nós temos o BC. Observe que os dois segmentos possuem um ponto em comum. Então, ele termina em B e esse começa em B. Eles precisam estar na mesma reta? Não. Aqui temos um outro exemplo que eu estou mostrando que eles não precisam estar na mesma reta. Então, para ser consecutivo, eles têm que ter um ponto em comum. Não precisam estar na mesma reta. Então, observe o segmento EF e o segmento FG. Esse segmento termina em F, esse começa em F. Então, nós temos mais uma vez um ponto em comum. Então, quando nos referimos a colinear, aqui sim, colinear. Colinear significa estar na mesma linha, estão na mesma reta. Então, ou seja, o segmento AB e o segmento CD, observe que eles estão separados por essa parte. Eles não estão juntos, eles não são consecutivos, mas eles são colineares, eles estão na mesma reta.
Então, mas aqui nós temos um exemplo de segmentos que são os dois ao mesmo tempo. Quem são? AB e BC. Observa que o ponto B é comum a esses dois segmentos, então eles são consecutivos. E eles estão na mesma linha, na mesma reta, então eles são colineares. Então aqui vamos rever rapidamente a diferença até da forma de representar reta, semirreta e segmento de reta. Na reta, observa, temos seta no início e no final, ou seja, ela não tem começo e não tem fim. Como que a gente representa? O segmento que o exercício me deu. Observa que a reta, para eu desenhá-la, eu tenho que colocar a setinha dos dois lados. É a mesma forma que eu vou representar. Um tracinho com setinha dos dois lados. Quando você observar essa figura, essa representação no exercício, você tem que lembrar que ele está falando que isso aqui é uma reta. Semirreta tem começo e não tem fim. Os pontos que o exercício me deu, AB. Como eu não tenho setinha de cá, então eu não posso colocar setinha de cá. Eu só tenho setinha quando passa pelo B. Então, assim eu vou representar. Observa, setinha de um lado e do outro. Setinha somente de um lado. E aqui eu não tenho seta. Por quê? Porque o segmento de reta é um pedaço. Cortei aqui. Então, é o pedaço da minha reta. Então, eu tenho começo e tenho fim. Por isso, não posso colocar seta nem de um lado e nem do outro. Também vale lembrar de segmento congruente. O que vem a ser segmento congruente? Segmento congruente. A palavra congruente se refere à igualdade. Então, quando eu falo segmento congruente, eu estou falando que os meus segmentos são iguais, possuem a mesma medida. Exatamente isso. E por aqui terminamos essa parte de figuras geométricas, trabalhando ponto, reta, semirreta, plano, conhecendo um pouquinho e relembrando. Espero que tenha ficado muito mais claro para vocês. E agora, mãos à obra. Beijos e até a próxima aula.